Olá, que bom que você está aqui. Todos nós temos problemas de relacionamento. Às vezes mais sérios, às vezes menos sérios, mas todos nós temos aquela sensação de que a gente comunica e as pessoas não entendem. Profissionalmente então, nem se fala. Imagine que você está fazendo uma venda, você colocou o texto certo, colocou as condições que a pessoa aparentemente aceita como favoráveis para ela e no final ela não fecha. O que será que acontece? Que mistério é esse que faz com que as pessoas reajam diferente do que a gente acredita estar vendo dentro das relações? Você vai aprender a leitura não verbal, você vai aprender a filosofia amorosa, afinal de contas, com um poder deste tamanho. É fundamental que você tenha uma base filosófica muito grande, até porque a primeira coisa que você vai descobrir é: eu não agrado as pessoas na maior parte do tempo. Você vai ter uma métrica muito próxima de eu não agrado as pessoas em 70% do tempo. Pois é. Bom, essa é a má notícia. A boa notícia é que, sabendo que não está agradando as pessoas, você pode mudar toda a rotina que você estabeleceu previamente como rígida e transformar as suas relações com resultados muito melhores, porque cabe à pessoa mais flexível do sistema conduzir a menos flexível. E você, que vai olhar o outro por dentro, tecnicamente falando, é possível sim que você extraia o pensamento dele em tempo real, interaja com esse pensamento, com essa filosofia amorosa e melhore as suas relações pessoais e profissionais. O objetivo é trazer fins ecologicamente sustentáveis com mínimos ganhos para todos os envolvidos. Não é socialismo, é meritocracia. A cada um o que lhe é de direito. Hoje você ganha menos, mas a longo prazo, pelas fidelizações, pela melhora da convivência pessoal e profissional, certamente você vai ganhar muito mais. Nós costumamos dizer que fazer o bem dá o dobro de dinheiro do que não fazer. Viver sem inimigo é muito mais fácil. É isso que você vai aprender na filosofia amorosa. Nós vamos dar início à aula onde você vai aprender a filosofia amorosa, que nós consideramos fundamental para que você possa atuar de forma congruente com a leitura não verbal. Iniciando com algo que é bem difícil, porque na leitura não verbal do Instituto WBR, no método LCB da Escola Leitura Corporal Brasil, a primeira coisa que a gente faz é dar o poder a quem quer o poder. Como assim? Sabe aquela frase? Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz estando certo. Eleva o queixo, estufa o peito e vai para o enfrentamento. Sempre que nós enfrentamos alguém que necessita desse poder, automaticamente nós criamos um embate do cérebro primitivo para cérebro primitivo. Nós temos 3 cérebros básicos: o neocórtex, que é onde eu penso, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e o cérebro reptiliano, que ele é responsável basicamente por nos manter vivos: fome, sede, sono e sexo. E é exatamente nesse cérebro reptiliano, que é a preservação da espécie, que nós utilizamos para enfrentar nesse mercado de tubarões, nessa selva de pedra, nós ainda nos comportamos como primitivos. Assim, se uma pessoa vier com uma postura de enfrentamento, quanto maior eu fico, mais poder de arranque sobre o outro eu tenho, mais poder de subjugação do outro eu tenho, você vai sempre digladiar com as pessoas se você entrar nessa mesma postura de enfrentamento. A base da leitura não verbal dentro do método LCB é desmontar essa métrica. É muito mais fácil viver sem inimigo. Por que eu vou querer, em vez de criar um sistema empático com o outro, por que eu vou querer disputar com ele estar certo? Por que eu vou querer disputar com ele esse poder primitivo? A primeira coisa que nós fazemos é dê poder a quem quer o poder. Normalmente aquelas pessoas muito montadas, que apertam a mão muito forte, que tem uma postura mais invasiva, que aponta muito o dedo indicador para você, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Normalmente essas pessoas necessitam ser validadas logo no começo. Olha só que interessante. Será que nós nos lemos de inconsciente para inconsciente? Eu estou falando com você com o queixo na linha do horizonte. Se eu elevar o queixo, o que parece? Parece que eu sou prepotente, arrogante, que eu estou te enfrentando, mas por que isso não pode ser humildade? Por que isso aqui é enfrentamento, é prepotência, é arrogância? Por que eu estou me colocando maior que você? Bom, e se eu fizer isso aqui, o que acontece? Eu fiquei um pouco menor, aqui você está subjugado, aqui você está menos. Bom, na natureza, o urso fica de pé para atacar, o pavão abre a cauda e o homem automaticamente segue as mesmas métricas. Ele aumenta o corpo, por isso é uma posição de poder,
depois eu vou falar dos braços cruzados, não vou dar spoiler aqui, e ao mesmo tempo ele eleva o queixo e se empina todo para cima do outro. Ou seja, quanto maior fisicamente eu estiver, mais o meu primitivo se sobrepõe ao outro. Nós ainda agimos pelo sistema quem é o alfa daquele sistema. Nós agimos ainda pelo sistema de enfrentamento e alguém vai ganhar, alguém vai perder dentro dessa métrica relacional. O que nós propomos é, dê o poder ao outro, não discuta, dobra um pouquinho o seu joelho, deixa ele ganhar, deixa ele esmagar sua mão. Não enfrente de forma nenhuma, não enfrente as pessoas, dê o poder que elas querem. E aí, não vendo você como inimigo, ele vai te ouvir. E talvez ele até compre as suas ideias, talvez ele até assuma como ideias dele, não tem problema. Mas se o fim for que as ideias sejam colocadas de forma exponencial, de forma produtiva e de forma próspera, então, se você não o enfrentar, talvez ele seja o defensor dessa ideia. E pessoas muito incisivas tendem a ser o guarda-costas das suas ideias se eles ouvirem, mas eles só vão ouvir se você não enfrentar. Então, dê poder a quem quer poder. Mas espera aí, isso pode ser uma manipulação? Qual a diferença entre manipulação e condução? Bom, na manipulação ganha só o manipulador, e se você manipular um tubarão desse, ele come seu braço sem dó nem piedade, porque mais tarde, mesmo inconscientemente, ele vai saber que foi enganado. A condução é quando os fins são ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. De novo, meritocracia, cada um recebendo a sua cota à parte. Quando a gente consegue fazer isso, automaticamente, no final de um processo que tende a ser mais curto, porque é um processo empático, nós conseguimos conduzir as pessoas para que os resultados sendo positivos, nós criemos uma solução de continuidade. Então, jamais manipule, sempre conduza. Você ganha menos hoje, mas você vai ganhar mais a longo prazo. Sabe aquela pessoa que atravessa a cidade para comprar com você ou para comprar com um vendedor específico? Pois é, ele conseguiu gerar resultados ecologicamente sustentáveis e fidelizou. Fidelização tem a ver com a conexão empática de condução e não manipulação. A seguir, vem a comunicação empática, fundamental para que a gente consiga estabelecer um elo poderoso e vigoroso e mais a longo prazo. Na empatia, existe uma frase que diz: faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse. Mas espera aí, se eu gosto de me cortar, então eu vou cortar o outro? Empatia vai um pouco além disso. Empatia é, faça ao outro o que ele gostaria que fizéssemos para ele. Porque aí não é projeção, eu vou dar para ele exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer e nas condições que ele consegue absorver. Quando uma pessoa estiver debilitada, por exemplo, eu não forço a ajuda, eu me coloco à disposição, eu fico ao lado, disponível, empático com a dor dele, não impedindo que ele tenha essa dor como uma métrica de autoconstrução. Assista um filme, um anime, que se chama Divertidamente. Lá, para quem assistiu, você vai perceber que são personagens dentro do cérebro, a tristeza é negada. E somente quando ela assume a tristeza, ela se torna uma pessoa inteira. Ou seja, nós temos a mania de impedir que as pessoas sofram. O sofrimento é fundamental para a pessoa que está dentro dele. Mas saber que tem comunicações empáticas, pessoas empaticamente vinculadas a ela, faz toda a diferença, porque ela se sente amparada. Cada um tem o seu tempo, é só aguardar o tempo dela. Bom, na sequência a isso, vem a honestidade amorosa. Existem pessoas que falam assim, eu falo o que vem na cabeça porque eu sou autêntico. Que triste! Porque isso é zero empático, isso é zero preocupado com o outro, isso é zero conectivo com o outro. Bom, nós temos um conceito, passou, filosoficamente falando, passou uma pessoa tão genial e tão ampla chamada Jesus Cristo, que estabeleceu um conceito muito simples da firmeza suave. Muito firme machuca, muito suave não faz diferença, não terapeutiza, não transforma. Se nós soubermos para cada pessoa agir com a pressão correta dentro do aspecto relacional, certamente nós vamos criar uma conexão tão poderosa que ela vai se aproximar da gente. Vocês vão ver, principalmente no aperto de mão. O aperto de mão é um dos maiores
assassinos de comunicações empáticas, de relações empáticas que existem em todo esse mercado predatório. Aliás, é exatamente através dele que a gente comunica se nós somos acolhedores ou se nós somos predadores. E vocês vão perceber que no mercado de tubarões nós somos os pescadores que utilizam o amor como isca. Sabe essa coisa babaca de amar e fazer o bem? Ah, o mundo é dos espertos. Então, no método LCD, nós resolvemos criar o mundo dos babacas que amam e fazem o bem. Não porque nós somos bons, mas porque fazer o bem nos torna úteis à sociedade. É essa a métrica principal que nós estabelecemos dentro dessa filosofia amorosa que traz como elemento principal fazer o bem. Dentro desse fazer o bem, existe uma conexão bem forte com a prosperidade, porque quanto mais bem eu faço, e não tem a ver com a lei da atração, nós estamos falando com uma regra mais simples que a lei da atração, essa coisa infinita e inatingível. Nós estamos falando que fazer o bem cronicamente vai fazer com que as pessoas respondam a esse bem de uma maneira muito simples. Começa singelo e vai ganhando corpo até um presente momento, onde você estabelece uma conexão tão forte, tão vigorosa com as pessoas, que esse fazer o bem acaba se tornando natural. E cuidado, fazer o bem vicia, é sério. Você vai acabar, imagina que você levantar de fazer o bem de manhã até de noite para todo mundo que você encontrar o tempo todo, isso é uma febre, isso pega, cuidado. Se você fizer o bem demais, você vicia em fazer o bem, a hora que você perceber, você vai fazer só o bem. É perigosíssimo. Você já imaginou? Fazer só o bem do início ao fim do processo para todas as pessoas? Nós somos bobos, porque nós entendemos que esse bobo que só faz o bem vai ter como métrica principal, a médio e longo prazo, uma resposta das pessoas muito mais agradável. Sabe o que se faz aos domingos? A gente faz segunda a segunda. Quer dizer, no mercado de tubarão, nós desenvolvemos 2 selos, o amor corporativo e o colaborativismo civil. Nós levamos o amor para dentro das instituições e elas estão comprando. Grandes redes do Brasil já são adeptas desse amor corporativo. Sabe, ser humano amando ser humano? Funcionário amando funcionário? Bom, imagine que você vai chegar na sua empresa amanhã e vai falar assim: a partir de hoje todos nós vamos nos amar. Pode começar a dar risada. Vai falar: peraí, assistiu o vídeo daquele careca louco lá, tomou um chazinho e não voltou mais. Peraí, desde quando o amor ficou babaca? Desde quando falar de amor ficou piegas? Desde quando amar e fazer o bem virou babaquice? Pois é, nós perdemos a mão. A gente perdeu esse fio que nos conecta na nossa humanidade. Por que eu não posso amar um funcionário dentro da empresa? Por que os funcionários não podem amar uns aos outros? Por que não pode haver essa troca lúcida entre seres humanos que fazem o bem e se amam? Afinal de contas, aos domingos é isso que se fala. Ah, então aos domingos pode, de segunda a sábado é mercado de tubarão? Não faz muito sentido. O que nós estamos trabalhando dentro da sua mente nesse momento é que, com o poder que a leitura não verbal vai te dar, você vai ter um chão muito mais sólido, você vai ter um arranque muito maior para conectar as suas relações da forma mais gostosa do mundo, amando e fazendo bem. Dentro de todo esse referencial, nós ainda temos o que nós chamamos de fisiologia do sucesso. O que é isso? Fisiologia do sucesso é uma estrutura orgânica que vem através do nosso DNA ancestral e que, infelizmente, é responsável por contrariar toda a expertise que a gente adquiriu nesta vida, à custa de muito estudo. Pois é, já percebeu que existem milhões de acadêmicos no nosso país e apenas alguns poucos de sucesso, em torno de 5 em cada área? Bom, Leandro Carnal, Cortella, Oscar Niemeyer, existem alguns poucos que se tornam gênios que são comprados com fama nacional, quiçá internacional. Além disso, existem 50 ou 100 em cada profissão que ganham acima de R$20 mil por mês. E o resto dos milhões de acadêmicos são todos fracassados? São todos sem talento? Pois é, mas é isso que o mercado está dizendo. Essa é uma métrica cultural que vem inserido no nosso código DNA e se reflete no nosso aspecto comportamental e relacional, infelizmente. Toda essa métrica diz que sucesso é uma questão de sorte, sucesso é para poucos, para fazer sucesso tem que sofrer. Bom, imagina que eu te dê uma lata e te dê uma faca de manteiga, aquela sem ponta, para você abrir essa lata. Bom, você vai se esforçar, vai lá, vai bater com pedra, vai suar, você vai sangrar e aí você vai vir, você vai fazer curso de pós-graduação, MBA, MIT, você vai fazer um monte de coisa que essa faca
se esforçando para abrir a lata, e aí, no final de um grande processo, sangrando, todo sofrido, você vai ver, olha, obtive sucesso, abri a lata. Bom, você pode fazer dessa forma, é uma opção, mas e se eu te der um abridor de latas? Bom, se eu te der um abridor de latas, você simplesmente, em questão de 1 minuto, 2, você vai abrir a lata sem sofrimento, sem nenhum tipo de constrangimento. Então, sucesso não é uma questão de sorte. Sucesso não precisa sofrer para se obter sucesso. Você precisa apenas do abridor para sua lata. Foi o que esses 5 fizeram. E é exatamente isso que eu vou te dar agora. Eu vou te dar a fórmula do sucesso. Caneta e papel na mão, que é só anotar, são 2 passos simples que com certeza absoluta, isso é uma afirmativa, você vai ter o corpo que você quer, você vai estar no peso que você quiser, você vai ter a saúde que você quiser, você vai ter o dinheiro que você quiser, você vai ter o conhecimento que você quiser com 2 passos simples. Bom, super bônus da filosofia amorosa? Sim. Caneta e papel na mão? Já pegou? Pois é, simples. Passo 1. Liste todas as suas preguiças. Passo 2. Realize-as. Todas as suas preguiças são a fórmula do seu sucesso. Ninguém tem preguiça de dormir até meio-dia, ninguém tem preguiça de comer 3 quilos de chocolate, ninguém tem preguiça de comer errado, ninguém tem preguiça de não beber água, ninguém tem preguiça de fazer as coisas erradas que não trazem o nosso sucesso pessoal e profissional. Ninguém tem preguiça de não estudar, ninguém tem preguiça. Bom, todo mundo tem preguiça de quê? De comer adequadamente, de fazer exercícios, de ter uma vida regrada, de ter horários regrados, de estudar ostensivamente sobre um assunto. Um especialista, segundo a fórmula do sucesso, segundo a filosofia do sucesso dos anos 70, diz que um especialista só se forma especialista quando ele estudou pelo menos 1000 horas a respeito de um único assunto. Essa é a métrica referencial que nós não absorvemos. Por quê? Porque nós temos preguiça. Sabe o que você vai dizer? Eu tenho preguiça de fazer a lista de preguiça. Pois é, a primeira preguiça que vem é o impedimento de você obter o seu sucesso absoluto. Pode parecer uma piada que eu fiz aqui, mas é uma realidade. Lista todas as suas preguiças e quando você colocá-las todas em prática, você vai ter o sucesso que você queria. Sempre buscou, está à disposição. Então o sucesso é a busca incansável de todas as metas que você sabe que tem que cumprir. Essa é a grande referencial. Bom, nós estamos no final dessa aula, mas eu quero dizer para você que a próxima aula vai trazer exatamente o que você quer, que são as marcações da leitura não verbal. Você vai saber que através de gestos e microexpressões, tudo o que a pessoa sente vai estar expresso. Você vai aprender como não quebrar a sua empatia com o outro logo no aperto de mão. Isso e muito mais. Eu sou o Mentor Vande, sou founder do Instituto WBR e consultor do Jornal o Globo. Estou à sua disposição para trazer conteúdo de qualidade de graça para você.